Fala galera, tudo bem? Conforme eu havia prometido para vocês, eu vou gravar aqui um exemplo, dois exemplos. Na verdade, não são dois exemplos, eu vou resolver duas questões para vocês. Mas antes, vamos lá, vamos dar uma relembrada, né, nas PGs. Se a gente tiver uma sequência do tipo A1, A2, A3, AN, o que caracteriza a nossa sequência como uma progressão geométrica é o seguinte: do A1 para o A2, eu caminhar uma razão. Do A2 para o A3, eu caminhar uma razão, uma mesma razão. Só que, diferentemente da PA, essa razão na PG ela é dada por um produto. Ou seja, o nosso A2, na verdade, é o nosso A1 vezes uma razão, que a gente chama de Q. E no caso da PG, fica legal pensar em razão com a letra Q, porque vem de quociente. E a razão nada mais é do que o quociente entre dois termos consecutivos. Ou seja, basta eu fazer, por exemplo, A2 dividido por A1, que eu tenho uma razão. Ou ainda, A3 dividido por A2, que eu também vou ter uma razão. Ou ainda, A4 dividido por A3, que a gente também vai ter uma razão. Ou seja, se a gente pegar dois termos consecutivos quaisquer, a gente sempre tem como resultado dessa divisão uma razão. De forma geral, a gente pode, então, escrever que a razão da PG... Deixa eu mudar essa canetinha, né, que está muito... Opa! Tá bom. De forma geral, então, a gente pode dar que a razão da nossa PG é um AN dividido por um AN menos 1. Joia? Então, como eu ia dizendo, de um termo para o outro, a gente sempre salta uma razão. Então, do A1 para o A2, a gente fez A1 vezes Q. Do A2 para o A3, a gente fez A2 vezes Q. Mas o A2 é A1 vezes Q. Então, isso fica A1 vezes Q vezes Q, que dá A1 vezes Q ao quadrado. O A4 é o nosso A3 vezes o Q também. E o A3 a gente sabe que é A1 vezes Q ao quadrado. Mas daí a gente multiplica pelo nosso outro Qzinho. Então a gente fica com A1 vezes Q ao cubo. Se vocês observarem bem, o expoente aqui, que vai estar lá junto com o nosso Q, é sempre uma unidade menor que esse carinha aqui. Ó, quando era 2, o Q ficou elevado a 1. Aqui, quando é 3, o Q fica elevado a 2. Então, a gente consegue fazer uma coisa mais geral. Quando a gente tem aqui um AN, que é o termo geral da progressão geométrica, a gente pode escrever isso como um A1 vezes uma razão elevado a n menos 1. Então, essa aqui é a fórmula do termo geral da PG.
Espero que tenha ficado claro isso para vocês, tá? Só fiz uma revisãozinha aqui, tá bom? Feito isso, que por enquanto é o que a gente precisa. A gente só precisa dessas duas formulinhas aqui para resolver esses exercícios que foram passados até agora. A gente consegue resolver os exercícios que foram propostos. Vamos para o primeiro. Bora lá. Em uma PG, faça o que se pede abaixo. Letra A. Sendo A1 igual a 3 e a razão Q igual a 2, calcule o A7. Simplesinho, aplicar na fórmula, então a gente tem lá. A7 é igual a A1 vezes a razão elevado a 6, de acordo com a fórmula que a gente discutiu agora. Então, o nosso A7 aqui será 3 vezes 2 elevado a 6. A gente resolve a primeira potência. 2 elevado a 6 é 64. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Isso mesmo. Então a gente fica com 3 vezes 64. Isso vai dar 12. Vai 1, 18 com 1, 19. 192. B. Sendo a N uma PG crescente com A8 igual a 40 e A10 igual a 360, calcule o valor da razão. O que a gente precisa saber aqui? Que do A8 para o A10, eu caminho duas razões, ó. A8, A9, A10. Daqui para cá uma razão, daqui para cá outra razão. Ou seja, o A10 é igual ao A8 vezes a razão elevada ao quadrado. Então, como a gente sabe que o A10 é 360, a gente fica com 360 igual a 40 vezes razão elevada ao quadrado. O 40 que está multiplicando muda dividindo, então a gente fica com 360 dividido por 40 igual a razão ao quadrado e 360 dividido por 40 é 9. Então a gente fica com razão ao quadrado igual a 9. Tá elevado ao quadrado, muda de lado na raiz. Ou seja, Q é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Isso dá mais ou menos 3. Só que o problema fala pra gente que a nossa PG ela é crescente. Então, a única resposta que serve pra gente aqui nesse caso é razão igual a 3. Por quê? Se a razão for menos 3, a PG ela não vai ser crescente. Ela vai ficar alternando, hora positivo, hora negativo. A letra C eu vou deixar para vocês pensarem. No exercício 2, eu peço o seguinte para vocês. Prove que se A, B e C estão em PG, então B ao quadrado é igual a A vezes C.
que a gente precisa saber aqui? Isso é simples. A2 dividido por A1 é igual a A3 dividido por A2 e com isso a gente já resolve. Tá? O nosso A2 é B, o nosso A1 é A. O nosso A3 é C, o nosso A2 é B. Multiplica em cruz, B vezes B, B ao quadrado, A vezes C, AC. Então, se eles estão em PG, isso aqui é realmente satisfeito. Tá, galera? Acho que esse foi bem tranquilinho. Vamos para mais um? Então, vamos lá. Considere o padrão de construção representado pelos desenhos abaixo. A gente tem 3 etapas aqui. Na etapa 1, há um único quadrado com lado 1. Na etapa 2, esse quadrado ele foi dividido em 9 quadrados congruentes, sendo 4 deles retirados, como mostra a figura. Na etapa 3 e nas seguintes, o mesmo processo é repetido em cada um dos quadrados da etapa anterior. Nessas condições, qual é a área restante na etapa 5? Então vamos lá. Na etapa 1, que a gente vai chamar aqui de A1, porque é o nosso primeiro termo, a área restante é aquilo que a gente tem pintado dividido pelo total de pedaços que o meu quadrado foi dividido. Nesse primeiro caso, ele só foi dividido em um único pedaço. Tá? Na nossa segunda etapa, a gente vai ter aqui o nosso A2. Na parte de cima, a gente coloca quantos quadradinhos a gente tem pintado. 1, 2, 3, 4, 5. Na parte de baixo, o total de quadradinhos. São 9. Na nossa terceira etapa, o nosso A3, na parte de cima, a mesma coisa. A gente vai colocar quantos quadradinhos a gente tem pintado. Se vocês repararem, a gente tem aqui 5, 10, 15, 20, 25, em um total de, se vocês pararem, ó, 3, aqui mais 6, 9. Ou seja, 81. Se vocês repararem daqui, na parte de cima, a gente está multiplicando isso por 5. Na parte de baixo, a gente está multiplicando isso por 9. Então, nosso A4 vão ter 25 vezes 5 quadradinhos pintados. 25 vezes 5 dá 125. Na parte de baixo, a gente vai ter 81 vezes 9 quadradinhos pintados. 81 vezes 9 dá 729. Mas ele quer saber a área que sobra na etapa 5. Então a gente tem que fazer isso mais uma vez. O nosso A5, então, eu multiplico 125 por 5, isso dá 625. Na parte de baixo, eu multiplico 729 por 9, e isso aqui vai dar
65, 61. Ou seja, a razão da nossa PA é 5 sobre 9. Eu estou sempre multiplicando a parte de cima por 5 e a parte de baixo por 9. E essa é a resposta pedida. A gente já podia ter vindo aqui direto e A5 é igual a A1 vezes 5 sobre 9 elevado a 4. E aí a gente chegaria na resposta. Da mesma forma que eu só quis mostrar o passo a passo, para vocês verem como é que se chegou nesse resultado. Tá bom? Dê uma olhadinha. Nosso último exemplo. Desde o tsunami que atingiu a central de Fukushima em 2011, afetando os sistemas de refrigeração dos reatores, já ocorreram vários vazamentos. O último com aproximadamente 300 toneladas de água altamente radioativa, que pode ter sido escoada para o Oceano Pacífico. O Césio-134 e o Estrôncio-90 são alguns dos 63 elementos presentes nesse acidente. A meia-vida do estrôncio-90 é de 28 anos. Considere uma massa M0 de 10 toneladas dessa substância. M0 ele quer dizer uma massa inicial, tá? De 10 toneladas dessa substância. Qual é o tempo transcorrido para que a massa se reduza a 1/8 da massa inicial? Então, primeira coisa, a gente sabe que a massa que a gente vai ter num determinado momento vai ser a massa inicial vezes a razão elevado a alguma coisa. E essa coisa, no nosso caso, é um T sobre 28. Por que sobre 28? A cada 28 anos, a quantidade de massa inicial é reduzida à metade. Então, esse nosso Q aqui também, a gente não vai deixar como Q, a gente vai trocar por meio. De meia vida. Outra coisa, essa massa daqui tem que chegar a ser a 1/8. Então, eu vou ter 1/8 da massa inicial em algum tempo. Se vocês observarem... Opa! Deixa eu tentar ajeitar. Se vocês observarem bem, esse M0 é o mesmo M0 que está aqui, então a gente pode cancelar ele. Porque se eu passar M0 dividindo para cá, vai dar 1. Então, na verdade, o que a gente precisa se preocupar em resolver? Essa equaçãozinha aqui, ó. 1/8 igual a meio T elevado a 28. Desculpa, T sobre 28. Tá, joia. E agora, o que é que a gente faz? A gente tem que pensar que número que a gente vai colocar aqui no lugar desse T que vai fazer esse meio virar 1/8. 1/8 a gente pode reescrever como 1 sobre 2 elevado a 3. E aí a gente fica com 1 sobre 2 igual a T sobre 28. Ah, mas por que isso? Porque quando a gente tem uma fração elevada a alguma coisa, a gente faz o número de cima vezes o número de cima, a quantidade de vezes que o expoente manda, e a mesma coisa com o número de baixo. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1.
2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Agora, a gente tem o seguinte, meio elevado a 3 é igual a meio elevado a t sobre 28. Esse carinha que está aqui é igual a esse, então a gente pode cancelar isso daqui e se preocupar em resolver essa equação que envolve apenas os expoentes. Ou seja, a gente fica com 3 igual a t sobre 28. O 28 que está dividindo muda de lado multiplicando, então a gente fica com 3 vezes 28 igual a t. E esse t vai dar 84, ou seja, 84 anos. E essa é a resposta do problema. Espero que vocês tenham entendido e bons estudos.